Gostaria de saudar os irmãos. Eu já não estou aqui há algum tempo. Sei que estive aqui por volta de 1 ano e meio, possivelmente. Mas vejo pessoas novas e isso me deixa feliz. Vejo pessoas que estavam aqui e agora estão aqui. Não sei se foi algum tipo de discórdia, acho que não. Mas fico feliz por ver aqui pessoas novas. Gostaria de vos convidar a que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Efésios 2. Efésios 2, e vamos ler a partir do versículo 1. Vamos esperar que os irmãos abram. Efésios 2, versículo 1. Assim diz a palavra. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também todos nós andámos outra hora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é digno de que nós abramos o nosso coração e a nossa mente para te louvar. Pois um dia nós estávamos perdidos e o Senhor nos salvou. Nós estávamos longe e o Senhor fez com que nós viéssemos até perto. E, Senhor Deus, aqui estamos nós, o teu povo. E eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito que nos selou para o dia da salvação, que venha, Senhor, esta noite e fala aos nossos corações, fala às nossas mentes. Aviva-nos, Senhor, mostra aquilo que a tua santa palavra diz. E, Senhor, que tu me possas usar na minha fraqueza e que eu possa hoje dizer, assim diz o Senhor. E tudo isto eu te peço em nome do amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nós pudéssemos dividir o sermão em diferentes partes. Eu gostaria de, antes de tudo, fazer um pequeno contexto. Eu acho que é de suma importância o fazer. Sei que as irmãs estiveram a estudar Efésios, por isso há aqui alguma vantagem, mas eu acho que é de suma importância falar de que esta pequena carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e a questão mais importante é que o apóstolo Paulo, ele fez esta carta numa situação difícil. Ele estava preso.
E então ele, em Roma, entre o ano 60 até o ano 62, ele escreve aos Efésios, porque ele esteve lá e então ele escreve para saber como é que eles estão. E ele então vai falar de como é que eles foram salvos pela fé, mas também que eles devem andar pela fé. Então, de Efésios 1 a 3, ele vai falar sobre os fundamentos, e de Efésios, no capítulo 4 até o 6, ele vai falar, agora nós vamos andar mediante a fé. Ok? Então, eu gostaria que nós pudéssemos subdividir o sermão em várias partes. No versículo 1 até o versículo 3, vamos ver que o apóstolo Paulo vai falar que nós estamos mortos para Deus. Depois, do versículo 4 ao versículo 9, nós estamos vivos para Deus. E no versículo 10, nós somos servos de Deus. Aqui o que está aqui é que nós vemos Paulo usar como se fosse um rolo. E ele vai estender esse rolo e mostrar aos Efésios onde é que eles estavam, o que o Senhor fez e para onde eles vão. Então vemos um discurso lógico. E eu gostava de que nós pudéssemos apelar quando... Eu não sei se nós hoje fazemos isso, mas... E eu creio que seja comum isso, mas as pessoas normalmente sentam-se e abrem aquelas fotos para ver dias importantes, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, e dizem, eu fiz um pequeno lanche, um pequeno piquenique. Ok, esta pessoa ainda estava cá e se calhar hoje ela está fora. Vemos os netos rodeados à mesa. Então é de suma importância nós muitas das vezes olharmos para nós onde estávamos antes. Então é isso que o apóstolo Paulo vai fazer. De forma a que nós possamos dar importância de que somos salvos em Cristo. E Ele vai nos mostrar onde é que nós estávamos. Então, no verso 1. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Ele vos deu vida. Ou seja, nós vemos que todo o ser humano nasce morto. Todo o ser humano que está longe de Deus nasce morto. Então, o estado natural de todas as pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem esta graça que foi agora falada, que nós podemos orar, a pessoa está morta, ela está longe de Deus. E uma questão importante é que uma pessoa morta não vê, não ouve, não cheira, não tem fome. Ou seja, ela está morta para as coisas espirituais. Ela não ouve a Deus. Não ouve a Deus. E as pessoas que estão mortas, que não ouvem a Deus, elas estão vivas para o mundo. Elas estão mortas para aquilo que o Senhor fala, para nós obedecermos ao Senhor, para andarmos na sua sabedoria, mas elas estão bem vivas para o mundo e para o que o mundo oferece. Para questões impuras, para relacionamentos impuros, para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, não existe ficar em cima do muro. Não sei se se vocês já ouviram esta expressão, mas eu costumo ouvir esta expressão, aquela pessoa está em cima do muro. O apóstolo Paulo não diz isso, ou estamos mortos, ou estamos vivos. Então, deixe-me dizer, amado irmão, nós antes de termos esta fé salvífica em Cristo, não só a nossa vida eterna, ela está devidamente condenada, mas a nossa vida aqui, ela é um engano. Ela é um engano porque eu vivo, mas espiritualmente eu estou morto. A minha vida não tem razão de ser. Eu vivo para o dia a dia. Eu não vivo para o Senhor se agradar.
na minha vida, naquilo que eu faço, os quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo. E aqui, amados irmãos, o mundo não fala das florestas, dos lagos, destes parques que nós costumamos ir, andar, caminhar. O mundo aqui é todo o sistema que nos afasta de Deus. Aqui, esta palavra, ela refere-se a todas as questões, a todos os temas que nos afastam de Deus e da sua salvação. Isso é o mundo aqui. São as más amizades, são os livros. São os livros que estão disponíveis, que nós lemos, que muitas das vezes não falam nada acerca de uma vida santa. É a educação nas escolas. É a educação nas escolas que muitas das vezes ensina os mais pequenos a andar longe de Deus, a não obedecer ao Senhor, a dar sentido a coisas que não é biologicamente saudável. Isso é um mundo. Isso é um mundo onde Deus nos foi buscar. Isso é um mundo onde o Senhor tocou o seu coração e a sua mente. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, aqueles que não estão em Cristo, o diabo é o senhor da vida deles. Nós podemos ter dois senhores, ou Deus ou o diabo. Não é uma semana com um e uma semana com outro. Como se fosse pais divorciados e uma semana está um, uma semana está outro. E os filhos ou servem ao pai ou servem à mãe. Não é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ou vocês são filhos amados em Cristo, ou vocês são os filhos da desobediência. E os efésios sabiam muito bem o que era isto. Deus tinha-os ido buscar, Deus os chamou daquela vida idólatra, daquela vida oral, para, não, agora vocês são meus filhos. Vocês agora são meus amados para viver em santidade. É isto que o apóstolo Paulo fala. Ou somos governados por Deus, ou somos governados pelo diabo. E a questão aqui que também é importante é que normalmente as pessoas acham que o diabo não existe. As pessoas, as igrejas acham que o diabo não se preocupa com a família, não se preocupa com os jovens, não se preocupa com os pequenos. E eu falo com jovens amigos que dá uma sensação que eles acham que o diabo não se preocupa com o relacionamento que eles têm com a outra jovem. Não, o diabo não se preocupa com isso. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. O que eu quero falar aqui é que se a sua vida não é governada, não está debaixo do senhorio de Deus, para quem você vive? Faça essa questão a si mesmo. Para quem os efésios viviam? Para quem você vive hoje no pleno século XXI? E entre os quais também todos nós andamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E agora podemos responder aqui a uma questão. O que é que nos faz desobedecer a Deus? O mundo, o diabo e a carne.
O mundo, o diabo e a carne é como se fosse um elástico que nos puxa e nos faz afastar daquele Deus que é santo, que é puro, que é exaltado e que nos chama para uma nova vida. São todos nós andamos outra hora longe desta salvação. E aqui, amados irmãos, eu gostava de fazer uma pequena ressalva. Aqui, Efésios diz será que são alguns? São todos. Certo? Então é possível que haja aqui alguém que é novo na fé. E é novo na fé, e então essa obra de santificação, ela é lenta. Porque ele chegou agora. E ele ainda está com um refresco daquilo que ele viveu, daquilo que ele seguia, daquilo que ele era. E então a nossa obrigação é ajudar. A nossa obrigação é orar, é discipular, é visitar. Nós não vamos ser um peso de julgar, mas vamos ser um peso para orar. Efésios chama-nos a esta unidade em Cristo, em que temos os líderes, temos os mestres, temos os fracos na fé. É uma unidade. Então, diante desta questão escura, nós vemos que estávamos mortos, no verso 1. Nós andávamos segundo o mundo, verso 2. Que Satanás era quem nos governava, versículo 3. Nós andávamos segundo os desejos e as inclinações da nossa carne. E por fim, se como não chegasse, o que é que o apóstolo Paulo diz? Somos filhos da ira de Deus. Amado irmão, eu não sei se está aqui algum médico, mas olhando para este diagnóstico, não há medicação que salva. Não há medicação que salve. Vemos que o homem já nasce condenado. Desde o ventre da sua mãe, o homem já nasce com um destino. É como se ele, quando nasce, ele começa nessa viagem para o inferno. Não é para uma vida melhor. Não é para uma vida melhor. Não é para uma vida melhor. Eu gostaria de vos dar não sei se vai ajudar, mas eu acho que era bom dar um pequeno exemplo. Vamos supor que uma pessoa morre. Uma pessoa morre e ela está no fundo do mar. Estão a imaginar? Uma pessoa morta no fundo do mar. Um dia passa, 2 dias passa, e pessoas se juntam e tentam salvá-la. Então o que é que fazem? Uma corda. Depois outras, uma pequena boia. Vocês acham que vai dar algum sentido? Vai resultar? Não, a pessoa está no fundo do mar, a 50 metros de profundidade. Morta há 2 dias. O que é preciso? É preciso alguém ir lá buscá-la. É preciso alguém ir buscar esse morto ao fundo do mar a 50 metros, levá-lo até à superfície e depois fazer com que essa pessoa volte à vida, a respirar. Isto é possível? Não é possível, amados irmãos. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Mas Deus, é impossível, mas temos aqui o mas Deus. E porquê que Deus ama o seu povo? Certamente a questão que mais
falada nos seminários. Porque é que Deus ama o seu povo? Porque é que Deus ama a sua igreja? Porque Ele quer. Porque Ele quer, porque é da sua vontade, porque Ele sabe que é para a sua glória. E não é, amados irmãos, não é um pequeno amor romântico, não é um amor entre amigos. Não falamos disso aqui. Não é um amor entre pai e filho. Não é um amor entre dois jovens de 25 anos que vão ao cinema no sábado. Não é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala de um amor ágape, ele fala de um amor incondicional, e ele fala de um amor que busca o bem maior no outro. E ele fala sim de um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Ele fala do amor que vem de Deus e é para Deus. É este amor. E as mulheres que estudaram Efésios sabem que é este amor que nos une num corpo bem ajustado, reunidos em Cristo e para o louvor da sua glória no amado. É este amor. É este amor que o apóstolo Paulo fala. Não há religião alguma que pregue isto. Não há religião alguma que pregue isto. É o escândalo de Deus. É o escândalo da cruz. É a vergonha para os judeus e loucura para os gentios. E as pessoas questionam-se, muitas das vezes, onde está o amor de Deus? Onde está o amor de Cristo? Amado irmão, o amor de Deus está nas suas marcas. Está nas suas marcas dos chicotes em seu favor, em meu favor. Está naqueles espinhos que foram pela sua testa abaixo, pelos carnes ao longo daqueles 600 metros, a passar no meio de Jerusalém. Era o mais desprezado entre os homens. E podemos nos questionar onde está o amor de Deus? Diante da via dolorosa. Diante de cada lágrima. Diante dele poder clamar, Deus meu, porque me abandonaste. E ele não é pai, ele não fala em pai, ele fala em Deus meu, porque me abandonaste. Ele está longe. O pai o abandonou naquela cruz por amor de nós. De que forma? E a segunda aplicação. De que forma é que este amor influencia a tua vida? De que forma é que este amor se reflete em novas ações, em novas orações? Em nós falarmos com Deus de uma outra forma? De nós falarmos com Ele como aquele que foi ao mais fundo do mar me buscar e me trouxe para a superfície e soprou um novo fogo em mim para a vida eterna. É este o seu Deus, é este o amor que eu falo. De que forma é que este amor influencia a tua relação com Deus e com os irmãos? Falo de um amor vertical e um amor horizontal. De que forma é que este amor influencia as tuas relações, os teus estudos, como tu começas a segunda-feira? Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se antes estávamos mortos, agora nós temos vida. É isto que o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Lembrem-se, vão ao rolo,
Vão ao rolo da vossa vida e lembrem-se de onde vocês estavam e de onde vocês estão. Vocês não estão mais no fundo do mar. Vocês estão agora em cima de uma rocha. É Cristo. É Cristo. De uma rocha firme. É Cristo. Se antes estávamos no fundo do mar, agora estamos nas regiões celestiais. E ninguém nos pode arrebatar de lá. Da mesma forma que ninguém nos podia ir buscar ao fundo do mar, apenas Deus, ninguém nos pode arrebatar das regiões celestiais onde nós estamos. Nós estamos selados pelo Espírito. Nós estamos selados pelo Espírito. Deus não enviou um anjo. Deus enviou o seu Filho para nos buscar. O Rei que veio como um servo, que foi espancado, que foi cuspido, mas nos foi buscar. Nos foi buscar. E soprou um novo fogo em nós. E nós nos podemos questionar, mas para quê? Para quê que Deus me foi buscar ao fundo do mar? Para quê? Para quê? Para o louvor da sua glória. Como nós cantamos há um bocado. Para o louvor da sua glória, para que a sua graça fosse expressa num jovem que antes estava no mundo e passado 7 anos está aqui hoje a pregar a palavra de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Jovem, homem, mulher, eu não sei, mas se este amor que eu falo, se este amor que eu prego, não o deixa mal, o seu coração, ele tem que arder, ele não pode ficar igual depois disto. Se você continua a estar morto, sem Deus no mundo, você é louco. Você é louco. O que vale ganhar o mundo e perder a alma? O que vale estar a juntar pequenas conchinhas no fundo do mar? Se Deus nos quer dar as regiões celestiais. Mas nós queremos, antes, aquelas pequenas conchinhas que estão no fundo do mar, irrelevantes. Será que você despreza esta tão grande salvação? Será que este amor de Deus não o constrange? Não arrebata o seu coração? Este amor não o incomoda? Não o incomoda? Eu não sei mais o que dizer. É como se Jesus, neste preciso momento, ele com uma mão, ele aplaca a ira do Deus Pai. E com outra mão, ele te convida à salvação. E ele usa as duas mãos, uma para aplacar a justiça que veio do Pai diante dos seus pecados. E com outra mão, ele te convida para a salvação. Esta mão vai ao fundo do mar e te diz, vem. E você despreza. É louco. Estou a falar do destino da sua alma. Eu não estou a falar de você ser engenheiro ou de você ser médico. Ou de você ter uma excelente reforma. Eu não estou a falar disso. Estou a falar da questão eterna da sua alma, do âmago da sua vida. É isso que eu falo. Vemos que nós em Deus já não somos mais inimigos, mas somos amigos. Nós não estamos mais longe, mas estamos perto. Nós não estamos mais mortos, mas estamos vivos. E tudo isto é pela graça. Tudo isto é pela graça. Deus nos deu uma roupa nova.
Ele foi ao mais fundo do mar nos buscar, nos deu vida, nos vestiu com uma roupa limpa e nos convidou para que pudéssemos estar com Ele para todo o sempre. É uma obra completa. É uma mudança de foco. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, não uma recompensa. É o que o apóstolo Paulo relembra aos Efésios uma vez mais. É um dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Fomos reconciliados pela graça, fomos reconciliados pelo véu rasgado, pelo corpo do Senhor naquela cruz. É por esse corpo, é por esse véu que nós temos, é por esse véu que se rasgou, que nós temos acesso ao Pai. É pela graça. É pela graça. Não podemos acrescentar nada a essa obra. É uma obra que se inicia antes da fundação do mundo. Jesus foi morto antes da fundação do mundo pela sua igreja. É uma obra que começa em Cristo, é mediada por Cristo e é para louvor de Cristo. Pela fé. Pela fé. Não é a fé nos ídolos que nós víamos em Éfeso. Uma cidade cheia de ídolos. Uma cidade cheia de imoralidade, de relacionamentos impuros, em que as pessoas metiam a fé em imagens, as pessoas metiam a fé em questões diárias e morais. Não. O apóstolo Paulo fala numa fé salvífica na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui faço mais uma aplicação. Como é que está a sua fé? De que fé que estamos a falar? Se calhar você pode ter uma fé que só surge no domingo, às 5 horas. E que chega à segunda-feira e você começa a fazer novamente sonhos pelo que você quer. E se esquece de que você tem um Senhor agora. De que você é filho, mas também é servo. Mas não, mas nós nos esquecemos, fechamos as nossas Bíblias, chegamos ao trabalho na segunda-feira, vamos para o nosso sítio, nosso computador, e nos esquecemos que a fé que nos foi dada é de domingo a domingo. Como está a tua fé? Será que a tua fé está em pessoas? Está em líderes? Está nestas paredes? Está em dons? Está em chegar ao fim de um pequeno curso? Está em ter uma boa reforma? E isso você acha que vai dar alguma paz? Mas você dentro de si é escuro? Não tem paz alguma? Então eu questiono mais uma vez. Qual é a fé que você tem? É a fé que o apóstolo Paulo descreve aqui? Uma fé que escorre para a vida eterna? Vamos caminhar para o final e eu gostaria de fazer um pequeno sumário do verso 1 e agora eu gostaria que me pudessem dar alguma ajuda. Por isso, aqueles que estão mais cansados, que despertem. Aqueles que estão fartos de me ouvir, que tenham a sua graça para comigo. E podemos ver que do verso 1 até ao verso 3 nós estávamos mortos para Deus. Do verso 4 ao verso 9 nós estamos vivos para Deus. E no verso 10 nós somos servos de Deus. Amado irmão, se nada mais você souber que possa saber estes pontos. Ok? Então, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nelas. Então, uma vez mais, o apóstolo Paulo vai àquele pequeno rolo, diz assim: agora eu falei que vocês estavam mortos, vocês agora estão vivos e agora vamos andar. Agora vamos viver a fé. Vamos viver em boas obras. Então, é isso que o apóstolo Paulo nos fala. Nos fala para que possamos viver uma fé que nos faz andar. O que Deus faz não é Ele só ir buscar ao fundo do mar. Não é só nos levar à superfície, mas Ele nos chama a andar. É isso que nós vemos nas Escrituras. É um olhar para a frente. E aqui eu sei que vocês já estudaram Efésios. E a questão aqui de feitura. A questão de feitura é uma palavra que diz que é algo belo. Ou seja, Deus nos fez dele e para Ele. E essa nova criação se representa em andarmos de forma digna. Então, amado irmão, que a graça, que a paz e que o amor do Santo Espírito esteja com os irmãos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é bom, o Senhor é santo. E o Senhor nos deu vida. Nós um dia estávamos mortos em nossos pecados. Estávamos longe desta salvação. E o Senhor nos foi buscar. O Senhor nos chamou. E o Senhor nos meteu numa rocha segura, que é o Senhor Jesus, o Teu Filho. Então, Pai, ajuda-nos a podermos viver esta fé salvífica. Eu te peço, Pai, que possas nos ajudar, que possas abençoar esta igreja, estas pessoas, estas famílias, e que todos possam te servir. No nome do Senhor Jesus. Amém.